Pastor, o que são as revelações? As revelações é o que chamam do profético, né? Que vem da eternidade. Porque a revelação, quem revela os segredos da palavra, não é o homem, né? Não é o homem com o seu conhecimento teológico, o seu conhecimento filosófico. Nós entendemos que quem pode revelar a palavra é quem inspirou a palavra. É o Espírito Santo. Então, ele é o grande revelador da palavra. Então, nós procuramos buscar o que o Espírito Santo tem na sua palavra para nos falar. Porque se for seguir só por letra, por coincidência de um versículo com outro, alguma coisa, isso aí pode produzir boas coisas, mas quando o Espírito Santo fala, e tem um texto que fala muito bem, aprendi pela revelação de Cristo. Então, é exatamente isso que nós seguimos o que está na palavra também, né? Que a palavra em si, muita gente conhece a Bíblia. Você vai ver um professor universitário, às vezes até ateu ou agnóstico, alguma coisa, você vai ver que conhece a Bíblia. Mas, para ele, a Bíblia é letra morta, né? Às vezes não, mas para aquele que crê em que Deus está revelando e continua revelando os mistérios da sua palavra, ou seja, a palavra é viva, por quê? Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela continua falando a cada dia, ela não morreu no tempo, continua falando. Por isso que as revelações se reproduzem a cada dia. Nunca é uma coisa que estagnada, ela sempre tem algo novo a nos falar, entendeu? Então, nós entendemos que a questão de a interpretação bíblica é uma coisa. As pessoas interpretar, falar que isso aqui significa isso, a interpretação é uma coisa mais da razão, da lógica, né? Agora, as revelações que vem do Espírito Santo, ele pode revelar, como o Amadeu pode falar muito bem no início da nossa igreja, ele revelou para o pastor pregar, o pastor Gideuti pregar, no mesmo texto, 3 ou 4 dias seguidos. Né? Isso é revelação, porque depois você vai pregar o mesmo texto, mas mensagens diferentes. Uhum. Então é isso que nós compreendemos. Pode complementar os companheiros aí, né? Quando se fala de revelação, revela-se aquilo que está fora da compreensão. Nós temos os nossos sentidos naturais, visão, olfato, tato, mas quando você fala de revelação, é alguma coisa que está escondido, oculto. E é uma operação do Espírito Santo para que aquilo que está além dos nossos sentidos possa ser compreendido. Então na revelação você entra nos segredos, nos mistérios de Deus, naquilo que está reservado para o servo dele, para o fiel. Quando você fala, o Paulo ele descreve bem, quando ele fala naquilo que da operação do Espírito Santo, uma das operações do Espírito Santo através dos dons espirituais, chama-se ciência. Ciência é o quê? Ciência é conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento dos segredos de Deus, daquilo que é o mistério. E esse mistério de Deus não se alcança pelo raciocínio lógico. Tanto que o Luiz respondeu muito bem naquilo que fala sobre um ateu, um agnóstico, ele pode ler, conhecer a Bíblia, saber tudo, saber ela no grego, conhecê-la no hebraico, os fundamentos, as bases linguísticas dela, mas nisso aí você não descobre o segredo, você descobre o conhecimento natural. Mas o importante para o servo de Deus, para uma igreja fiel, é entrar no mistério de Deus, no segredo de Deus. E esse segredo, ele não se alcança pela razão, ele é nos dado gratuitamente pela revelação do Espírito Santo. É dado pela graça de Deus abundante na igreja. Então, a igreja que tem abundante graça, ela tem essa abundância da operação do Espírito Santo que lhe permite entrar nos segredos. Como ele falou, como que em um texto você entrega 5 mensagens seguidas em respeito disso aí? Não é pela locução intelectual, mas é o segredo, o mistério revelado pelo Espírito Santo, que é a importância desse elemento, que é a ciência, que é o conhecimento do que Deus tem preparado para nós. E todo mundo quer saber o mistério. O ser humano ele é curioso, ele tem essa natureza de querer conhecer. E nós conhecemos porque nós temos a mente de Cristo. Entramos nos segredos, entramos nos mistérios, e isso é que é importante para nós. É interessante, Alexandre, lembrar para o nosso irmão que está assistindo, a irmã que está nos acompanhando nesse canal. Eu vou ler um texto bíblico que eu tinha falado aqui, mas agora o texto Gálatas 1:12 diz assim: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo falando em Gálatas 1:12, que ele aprendeu pela revelação de Jesus Cristo. E em Gálatas 2, ele fala assim, Gálatas 2, versículo 2, subi
por uma revelação. Ele expôs o evangelho. Veja só como Paulo seguia a revelação. Subir por uma revelação. É isso, né? É o Senhor revelando e anunciando o que Ele quer. Paulo não fazia o que ele queria. O Senhor revelava, ele ia, né? Aliás, quando o Senhor revelou para ele passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele foi por uma revelação. Foi para a revelação. O que aconteceu com ele? Chegou lá, ele foi preso, levou um monte de chicotada, aquele chicote com ponta de ferro, sofreu tudo, e na prisão ele estava glorificando a Deus, porque ele sabia que aquilo ali havia um propósito de Deus naquilo ali. Né? Então, se fosse outro, talvez ia perguntar, mas como é que pode o Senhor ter revelado e eu estou passando uma luta aqui? Não, ele sabia que Deus tinha um propósito naquilo. A orientação foi essa, né?